Boa noite. Veja no programa de hoje. Falta de lideranças positivas no Brasil preocupa grande parte da sociedade. Por isso, uma equipe de estudos da Universidade de São Paulo, que já tem ramificação em Erechim, quer mudar este cenário usando como exemplo o ex-presidente Juscelino Kubitschek. O objetivo é valorizar aspectos que foram esquecidos atualmente, especialmente nas esferas política e empresarial. Nós falamos com duas lideranças que atuam nesta equipe. Aguarde só um instante. Durante toda a sua vida, você pensa em seus filhos. E para que eles desenvolvam o seu potencial desde os primeiros anos, é você que escolhe a escola e o método de ensino. Escola de Educação Básica URI Erechim. Trabalho pedagógico com ambientes integrados. Professores com formação específica para cada nível de ensino. Atividades extracurriculares. Pelo 4º ano consecutivo, primeiro lugar do Enem em toda a região e entre as 30 melhores escolas do Rio Grande do Sul. Escola de Educação Básica URI Erechim. Escola para a vida. Transformar. Mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação URI Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas. O ex-presidente Juscelino Kubitschek é considerado um importante personagem da história brasileira. Ele foi o 21º presidente do Brasil e exerceu seu mandato de 1956 a 1961. Contudo, a história política de JK não termina com sua morte em 22 de agosto de 1976, em pleno regime militar. Esse aspecto está sendo estudado pelo Grupo de Trabalho JK da USP e que já tem ramificação em Erechim através da psicóloga e professora da URI, Adriana Menegatti. Conforme Aguinaldo Lourenço, integrante do Grupo de Trabalho JK e assessor de imprensa do projeto, o grupo surgiu motivado pela falta de referências e lideranças positivas para o Brasil. Veja o que Adriana e Aguinaldo analisaram nesta entrevista. A gente está trazendo para a universidade um movimento de cidadania. Esse movimento ele ganhou corpo na USP, mais precisamente na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. E esse movimento diz respeito a resgatar uma pessoa, uma figura importante da nossa história brasileira, que é o ex-presidente Juscelino Kubitschek. Esse movimento não tem fundo partidário, não tem fundo político, mas sim ele é um movimento histórico e de resgate às coisas de valor que a gente teve no Brasil. E a gente vai aproveitar e bater um papo com o Aguinaldo Lourenço. O Aguinaldo é jornalista, ele é voluntário desse trabalho lá na USP, tem ajudado na assessoria de imprensa também e é um estudioso assim, do Brasil, do movimento da era JK. E a gente vai pedir para ele nos contar um pouquinho, a essência desse movimento, o que de fato, que influência isso tem, a gente trabalhar no resgate dessa figura importante, e que acabou sendo apagada pelos nossos 21 anos aí de ditadura. Então, Aguinaldo, seja bem-vindo à nossa universidade aqui em Erechim. E a gente gostaria que tu conversasse um pouquinho com nós, explicasse um pouquinho melhor esse movimento e o porquê é importante a gente se voluntariar, assinar esse abaixo-assinado, enfim. Isso é uma coisa muito simples, de amigos conversando, a minha esposa, colegas de curso. A gente sentia essa coisa do Brasil se perdendo, principalmente quando se fala em política, políticos, governantes, Essa nossa tradição do jeitinho, essa maldita lei do Gerson, não sei, faz uma conexão com esses termos na política, nos governantes, de fazer as pessoas ficarem desconfiadas, Isso daí, político, motreteiro e tal. E na realidade a gente foi, por que isso está acontecendo, por que isso acontece? Num papo de almoço, num papo entre amigos, E a conclusão que a gente chegou é a falta de referências positivas, a falta de uma liderança, mas uma liderança que seja engajada ou que seja inspiradora o suficiente para gerar referências positivas nessas arenas, na arena política, na arena de liderança,
O Ayrton Senna, por exemplo, ele já morreu há mais de 20 anos, mas você vai a um kartódromo lá em São Paulo, lá em Interlagos, você vai ver adolescentes pilotando seus karts e já tem o Ayrton Senna como referência. Né? Por quê? Porque a história do Ayrton é contada de uma maneira bacana, você tem o círculo da Fórmula 1 passando pelo Brasil todo ano. Isso alimenta, ele tem um instituto, né? A gente tinha aquela coisa do domingo de manhã, todo mundo ia assistir a Fórmula 1 para ver o Senna ganhar, né? Exatamente. Isso ficou lá atrás, mas você tem gerações que não passaram por esse domingo de manhã que continuam tendo o Ayrton Senna como referência. Por quê? E a gente olhava e se sentia orgulhoso de ser brasileiro quando ele levantava a bandeira do Brasil no final, né? Exatamente. Dava aquela a sensação gostosa, aquela emoção do Brasil. O Ayrton Senna, ele botava o Brasil dentro do cockpit, todo mundo ia junto com ele, né? Exatamente. Aí a gente começou a fazer uma reflexão informal, cidadão, do porquê que isso não acontece com a liderança, com as lideranças, com a política. Por que não inspira assim como o Ayrton inspira? Porque faltam essas referências positivas. Aí a gente, tá bom, vamos brincar, vamos no nosso caldeirão tropical aqui do Brasil, o que a gente tem de personagens que poderiam inspirar as pessoas, né? Aí um fala, eu particularmente gosto do Dom Pedro II, o outro fala do Rui Barbosa, o Joaquim Nabuco. Tivemos personagens, mas são personagens que estão mais distantes. E num consenso assim, entre os colegas, surgiu o JK. JK foi uma figura importante, um líder nato, uma pessoa do povo, uma pessoa que nasceu, foi muito humilde, foi vestir sua primeira conga com 10, 12 anos de idade. No entanto, se formou médico, foi prefeito, foi governador, foi deputado constituinte em 46, foi senador e foi presidente da República. Só que teve a infelicidade de sair do governo, saiu da presidência na véspera do golpe militar, né? E aí a gente fez uma primeira ação, já eleito o JK com os amigos. Tá bom, JK, vamos tentar fazer um movimento, vamos tentar fazer alguma coisa prática para que a figura do JK apareça. Isso, a primeira ação que a gente fez foi naquele programa que o SBT promoveu anos atrás, do maior brasileiro de todos os tempos. Era uma lista de 100 e tantos nomes e o JK estava no meio. E a gente começou a falar com vizinhos, familiares, amigos, né, para votar no JK. O Silvio Santos era a terceira tentativa de fazer esse programa vingar e não tinha conseguido, né? Originalmente é da BBC de Londres. E o programa funcionou. Ele vingou, teve as abordagens, o JK concorreu lá, ganhou do Senna, ganhou do Pelé. Depois ele foi concorrer com o Santos Dumont, que eu particularmente acho um outro gigante nacional. Ele perdeu para o Santos Dumont foi à final com o Chico Xavier. E o Chico Xavier foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos. Mas o fato é que o JK apareceu. Aí esse ano, isso foi uns 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, não sei. Aí esse ano os amigos se encontrando num curso, num almoço, alguma coisa. Tá, e aí, vamos fazer o quê? O JK precisa aparecer, a gente não pode desistir, tem que ter meta, como o plano de metas do JK. E aí a gente se deparou com um abaixo-assinado que estava surgindo na Universidade de São Paulo, especificamente na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que é um centro tradicional do Brasil, que nasceu antes até da Universidade de São Paulo. Ela foi acoplada à Universidade de São Paulo nos anos 40. E aí a gente foi lá e começou a ajudar aquele movimento do abaixo-assinado. Foi aí que aconteceu esse nosso engajamento. Porque você tinha alunos e professores da Faculdade de Direito fazendo um movimento que tinha relação com a Comissão Nacional da Verdade, com algumas atitudes que estavam acontecendo. E o que é a Comissão Nacional da Verdade? Foi uma comissão de notáveis instituída no governo passado para restaurar a verdade e o direito à verdade de casos da ditadura, né? E o JK foi um desses estudos de caso deles, né? E gerou-se uma polêmica ali, porque a Comissão Nacional começou a atender a ter um parecer de um acidente comum. Aí tem a Comissão Municipal e a Comissão Estadual da Verdade, que tem um parecer diferente. O fato é que a gente se engajou nesse abaixo-assinado para coletar assinaturas, uma meta de 1,5 milhão de assinaturas,
para tentar resgatar a memória e a honra do JK, né? No sentido de reativar, de reavivar a figura desse grande brasileiro que liderou o Brasil de 56 a 61, construiu Brasília, mas principalmente, a gente que está no Sul, ele deu asas, ele continuou um legado que começou lá atrás com Getúlio Vargas, que foi um grande incentivador das primeiras estruturas da Petrobras, e o Juscelino deu asas a esse movimento de desenvolvimento do país. Então o Brasil deu um salto na economia, deu um salto na produção de petróleo, deu um salto nas artes. O primeiro campeonato mundial de futebol se deu no governo JK, a Bossa Nova surgiu durante aquele período. Ele era chamado como presidente Bossa Nova. A literatura com João Cabral de Melo Neto, João Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade, são figuras ícones da nossa literatura nacional que começaram a sua projeção ali durante o governo dele. O Juscelino fez a primeira exposição de arte moderna, ou uma das primeiras, ele era um incentivador das artes. Éder Joffre foi campeão mundial de boxe, Maria Esther Bueno no tênis. Isso para falar das artes, mas a economia floresceu. O Juscelino construiu junto com a sua equipe, particularmente o Celso Furtado, o plano de metas, que era um plano com várias metas. A meta síntese era a construção de Brasília, e ele cumpriu à risca cada ponto da meta, com começo, meio e fim. E isso para a nossa história é muito importante, né? Eu fui convidada, né, Aguinaldo, por ti para participar desse seminário na USP, e me interessei porque, como a minha área da psicologia organizacional e focada nos programas de recursos humanos, eu sempre me pergunto, assim, quando eu entrei no seminário, que eu mergulhei nessa história do Brasil, nesses 50 anos em 5, o que eu me perguntei é o que aconteceu de diferente que o Brasil inteiro, em 5 anos, floresceu. Né? Como tu disse, a economia desenvolveu de uma forma nunca vista antes no Brasil, a tecnologia, o ensino, a educação, a construção de Brasília, né, que foi um tempo recorde, 3 anos e 6 meses se construiu uma capital, né? E eu, com esse olhar do que aconteceu socialmente no país, né, e que tipo de liderança que conseguiu fazer isso, né? Eu acho isso que foi... Eu acho que isso é a situação que a gente para refletir hoje, e por isso o envolvimento do brasileiro nesse abaixo-assinado é do resgate de uma referência de liderança que muda o conceito do brasileiro sobre si mesmo, né? Eu acho que isso foi o maior legado de JK, e que me encantou é como ele influenciou o brasileiro a ter uma percepção diferente dele mesmo, né? De um brasileiro que se sentia incapaz, que se sentia com complexo de inferioridade, né? Meio ainda colono, né? Porque veio sendo colonizado, enfim. De repente o brasileiro se descobre competente, talentoso, e esse significado que renasce do brasileiro faz com que ele constrói um Brasil diferente, né? Eu acho que esse é um legado da história que a gente precisa trazer hoje da universidade, para os estudantes, para a sociedade em geral, né? Eu acho que tem um espírito de unidade nacional, né? O Brasil, naqueles anos 50, era um Brasil alegre, né? Eu não vivia aquela época, mas colhendo assinaturas, eu tive a oportunidade de falar com pessoas mais velhas que viveram aquele período, e não é à toa que ele era chamado de presidente Bossa Nova, né? O Brasil era feliz, o Brasil era orgulhoso de si próprio. O Juscelino, como dizia Nelson Rodrigues, ele conseguiu tirar o complexo de vira-lata que o brasileiro tinha. Então, as pessoas mais simples eram orgulhosas de si mesmos e de ser brasileiro, e queria contribuir com a sua parte para um país melhor, para uma pátria melhor. Então, o Juscelino era uma pessoa simples, era um brasileiro típico que gostava de jabuticaba,
que tirava o sapato, né? Tem uma foto com a Kim Novak, um ícone de Hollywood, né? Que ela tira o sapato, ele tira o sapato. O Juscelino encantava, o Juscelino era muito sociável. Os inimigos políticos muitas vezes falando, se você efetivamente não gosta do Juscelino, não se aproxima muito, porque senão você acaba ficando amigo dele. Ele é muito, né? Era um sujeito diferenciado que tinha na figura dele uma inspiração, talvez um amálgama do que seria o Brasil, essa coisa toda misturada, ele mesmo, Kubitschek, com um pé na Europa, como todos, ou como muitos aqui, porque brasileiro genuíno mesmo, eram os índios que moravam aqui, né? Então o JK, ele liderou, ele fazia essa síntese de um Brasil feliz, de um Brasil que pode ser dono do seu próprio nariz. E ele começou a dar esses primeiros passos nas várias arenas, na economia, nas artes, na literatura, no cinema. O cinema novo foi outra coisa que começou ali. Na era JK, né? Então, acho que o JK conseguiu aglutinar esse espírito, governou com democracia, o país cresceu a taxas altíssimas, e eu acho que o verdadeiro milagre econômico se dá no período JK e não com os militares, porque os militares também conseguiram taxas de crescimento muito altas, mas sob ditadura. Ame-o ou deixe-o, na base da chibata, na base da imposição. Eu acho que a verdadeira arte é governar e fazer o Brasil crescer e conseguir esse espírito de autoestima com total democracia, com respeito às instituições, à imprensa. Ele recebia muitas críticas, né? Como, por exemplo, tem uma passagem no governo dele de uma greve de ônibus, como a gente teve lá em São Paulo, um movimento, porque o preço do bonde, a Light ia aumentar o preço da luz e o preço do bonde ia subir, e ele convocou os estudantes, a UNE, levou ele no gabinete, ainda estava no Catete, no Rio de Janeiro, e ele bota o presidente da UNE para sentar na cadeira do presidente, para sentir o esquema e sentir o impacto daquele movimento, né? Porque tanto o presidente da UNE quanto ele, que era o presidente do Brasil, eram a favor do Brasil, apaixonados pelo Brasil e querendo o melhor da comunidade brasileira. E dali o impasse se desfez, ele conseguiu, de uma maneira muito bacana, desfazer aquele impasse com os estudantes. E depois, numa palestra na UNE, eu acho também, ele recebe uma vaia homérica, ele fica em silêncio, espera a vaia acabar, e depois fala que feliz do país cujo o seu comandante mora, o presidente da República recebe uma vaia daquela e nada acontece. E depois foi uma saraivada de palmas, né? Então, Juscelino tinha essas coisas, pelo que eu consegui estudar e conversar com os colegas. Daí, a gente refletir hoje no nosso tempo atual, eu acho que a gente está com uma dificuldade de ter uma liderança genuína como o Juscelino fez. E reverenciar o seu passado, reverenciar o que você teve de melhor, funciona como um alicerce para o próprio país. Você não consegue construir o futuro e o presente da nação sem perceber o seu passado, sem honrar o seu passado e sem destacar o que você teve de melhor. E JK foi certamente um dos nossos melhores presidentes, né? E essa questão de a gente poder resgatar a história é como a gente fala na psicologia, né? Trazer a consciência, a nossa identidade, o nosso talento, para a gente poder construir o nosso futuro, né? A gente ter um significado na nossa vida. Eu acho que o fato de a gente trazer esse momento da história para o atual ajuda aos jovens, né, as pessoas que trabalham, que estudam, que estão fazendo uma universidade, elas poderem trazer também um modelo e o que é um significado de um líder, né? O que um líder de fato faz? Pensando em resultado para a minha vida, eu liderando a minha vida, eu liderando uma empresa, um grupo, uma instituição que dá um resultado positivo para a sociedade, né? Eu acho que esse é o grande debate que a gente pode fazer hoje na sociedade, na universidade. Eu acho importante a universidade participar desse abaixo-assinado, porque é uma forma da gente poder trazer esse líder, dar as honras de Estado que ele não teve, como foi o caso de Jango agora que teve. Acho que Juscelino precisa ter essas honras de Estado.
Acho que precisa ser olhado esse acidente, né, e ser tratada a verdade, porque senão é como o Dr. Berkovich fala lá na USP, né, a sociedade sempre vai estar voltando nesse ponto quando a verdade não é esclarecida, né? Então é como na vida da gente, a gente acaba sempre repetindo alguma coisa quando a gente não resolve ela. Né? Então o Brasil precisa resolver essa sua história, e se vocês quiserem ajudar, é entrar no site www.verdadesobrej.org, você pode fazer a sua assinatura digital. Eu estou como voluntária no projeto, estou indo nos cursos, né? E eu também. Passamos pelo curso de Direito, estamos passando curso de Psicologia, vamos passar pelo curso de Administração, Contábeis. Vocês podem ajudar também, se disponibilizando a assinar, para esse projeto tomar um corpo, né? E a gente poder estudar a nossa história, se orgulhar do que a gente já foi e poder construir, né, um futuro melhor para a nossa vida, enfim, para a nossa nação. A gente é voluntário, né? A gente, discutindo, se encantou com a questão de perceber alguém que a gente tinha chegado à conclusão que seria uma referência positiva, e perceber um eco num outro ponto, né? Lá atrás no SBT, depois no pessoal da Universidade de São Paulo, isso tudo cresceu. E hoje a gente tem um grupo que chama Grupo de Trabalho Juscelino Kubitschek, GTJK, que faz parte, professores e estudantes, tanto da Universidade de São Paulo, quanto da Universidade de Mackenzie, que são duas grandes universidades, importantes universidades do país, e lá em São Paulo, né? Os cursos de Direito normalmente têm sempre um apelo, as pessoas têm um envolvimento maior, mas vários cursos das universidades estão aglutinados nesse GTJK. Então, o GTJK está trabalhando para pesquisa em relação à verdade sobre a morte do JK, porque, na realidade, o presidente, a gente falando nos conceitos, o presidente é aquele que traduz o sonho do país. E o JK, você percebia que era um visionário, ele percebia que o Brasil tem um ponto importante, tem um papel a desenvolver no contexto global. Ele via isso lá atrás, né? Então, o JK fez um governo de tentar traduzir isso na prática e começar a inserir isso, integrando. A Brasília levar do litoral para o centro do país estava na Constituição, não foi uma ideia dele. A partir dali, você integrar o Brasil com estradas no centro. Então, você tem a questão da segurança, de levar a capital para o centro do país, mas também a questão da unidade, da integração com estradas, né? E o país efetivamente desenvolveu, e ele foi o tradutor dessa questão de impulsionar o brasileiro e o Brasil para o papel que ele sentia que tinha no Concerto das Nações, né? Então, com o período da ditadura, os 21 anos da ditadura, se perdeu um pouco esse espírito, né? E a Comissão da Verdade é uma oportunidade que a própria sociedade criou de resgatar valores, resgatar a verdade, porque você tem pais de famílias que sumiram, você tem filhos, você tem tios que sumiram, não se sabe, está vivo, morreu, foi torturado, não foi, onde está o corpo, né? Então essa coisa toda vem sendo trabalhada com a Comissão Nacional da Verdade. O case JK foi um case de estudo. E ali tem uma posição da Comissão Nacional, só que a Comissão da Verdade, na realidade, são várias comissões, são várias pessoas trabalhando, e a esfera da Comissão Municipal da Verdade e a Comissão Estadual da Verdade, lá em São Paulo, elas têm posições diferentes da Comissão Nacional. A Comissão Nacional tende a dizer que foi um simples acidente. As outras comissões estão falando que não foi, que teve uma orquestração do Estado brasileiro para provocar a morte dele ali. Então foi um acidente de carro, mas foi um acidente forjado. O que importa, eu acho, na minha visão, de tudo isso é que a verdade, a sociedade brasileira, o Brasil, como nação, como Estado, tem direito a uma verdade só, a uma versão, e não várias versões sobre uma coisa, né? E é complicado, porque a gente vivia num estado de exceção, os laudos, as provas foram feitos num estado de exceção, e aí o GTJK está... O laudo de óbito dele não foi assinado, que é uma coisa muito estranha, né? Aí a versão oficial fala que o ônibus bateu na traseira do carro, o carro perdeu, se desgovernou e se chocou com uma carreta na contramão. Só que se bateu,
o motorista do ônibus tem implicação, e esse motorista foi isento, foi isento Foi duas vezes por isento. unanimidade. É uma contradição. Uma contradição. A comissão municipal entrevistou os passageiros do ônibus, ou seja, e todo mundo fala que não houve toque. Tem uma história mal contada. Então, se não pode provar que foi um assassinato, que foi uma coisa forjada, eu acho muito complicado querer falar que foi um simples acidente. Se não conseguir provar que não foi um assassinato, você também não pode provar que foi um simples acidente. E é aí que o GTJK está ajudando, ele está trabalhando para ajudar nessas pesquisas, né? E a verdade precisa vir à tona, e essa verdade vir à tona, uma nova história do Brasil pode ser contada, e essa unidade, esse espírito possa ressurgir, para que o JK efetivamente seja uma referência positiva em termos de liderança, em termos de política. A Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai das Missões, campus de Erechim, enviou no dia 5 de fevereiro toda a documentação exigida do edital do Ministério da Educação para a instalação. A Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai das Missões, campus de Erechim, enviou no dia 5 de fevereiro toda a documentação exigida no edital do Ministério da Educação para a instalação do curso de Medicina em Erechim. Foram enviados, via correio, o projeto acadêmico para o referido curso, bem como a comprovação da capacidade econômica e financeira da instituição e outras informações exigidas no referido edital. Segundo o MEC, a classificação das propostas será conhecida no dia 8 de abril. No dia 25 de maio será divulgado o resultado preliminar. A partir de então, haverá um prazo até 5 de junho para possíveis recursos das instituições participantes do processo. O resultado final será conhecido no dia 24 de junho. Grato pela atenção e até a semana que vem.